A paz do Senhor, pessoal. Nós estamos aqui novamente, na verdade, dessa vez eu estou aqui. Nós começamos o nosso encontro de paz aqui na igreja e nós conversamos um pouquinho sobre emoções. E hoje nós vamos dar um prosseguimento, né? Essa é a segunda parte do nosso encontro de paz, que nós falaremos sobre pensamentos e comportamento das crianças, né? Nós terminamos o nosso último encontro falando sobre a importância da interação social, a importância das nossas crianças estarem em uma convivência saudável, primeiramente em família, mas também em outros ambientes também, né? Lembrando que interação através de eletrônicos não é a mesma coisa, não é a mesma coisa você estar com seu filho pessoalmente e estar com ele por Skype, tá? A empatia, a conexão empática, ela se dá no olho, no calor humano, no abraço. Então, eu queria retomar isso que nós terminamos falando no nosso último encontro, sobre a importância da socialização. Lembra da historinha do Arthur na Disney? Que ele preferia estar com os amigos do que estar brincando na Disney? Então, é disso que nós estamos falando, né? Então, eu queria enfatizar essa questão de nós sermos empáticos com os nossos filhos. Nós precisamos entendê-los, nós precisamos compreendê-los, nós precisamos tentar entender o que está passando no coração deles e aceitar as nossas crianças, aceitar os nossos filhos do jeito que eles são. Porque é lindo eles serem do jeito que eles são. O Senhor fez cada um de um modo diferente. Então, nós não vamos comparar os nossos filhos com outros filhos, o comportamento deles com o comportamento de outras crianças, porque Deus fez cada um de nós únicos. Não é isso que diz o Salmo 139, né? Então, nós falamos no nosso último encontro sobre acolhermos as emoções, sobre nós aceitarmos as emoções, mas isso também não quer dizer que nós não vamos dar limites. O fato de nós entendermos as emoções não quer dizer que eles vão fazer tudo o que eles querem. Os limites são extremamente importantes, eles trazem segurança e trazem direção para a vida da criança. O que eu quero é que a gente avance um pouquinho, porque a gente lê muito Provérbios 13, 24, né, que fala sobre castigar o filho com a vara, que nós temos que castigar, é verdade. Nós temos que dar limites, né? Provérbios 13, 24 diz: quem não castiga o filho não ama, quem ama o filho castiga-o enquanto é tempo. Então é verdade que nós temos que corrigi-los, mas é só corrigir? Como corrigir? Né? Nós precisamos alcançar o coração deles. Um dos maiores problemas que os pais de adolescentes se queixam é que o diálogo acaba, que eles não conseguem dialogar com o adolescente. E essa construção ela é feita agora, enquanto eles são crianças. O seu filho precisa saber que ele pode contar para você as coisas, que ele pode contar para vocês os erros. E você também está contando as suas coisas para ele. Então, se essa conexão não é feita agora enquanto é criança, quando ele for adolescente, ele vai estar buscando a identidade dele fora de casa. Quando é criança, a criança está encontrando a identidade dela em casa. Mas aí o adolescente ele começa a olhar para fora e aí ele está se afirmando enquanto pessoa. Eu existo para além da minha mãe, eu existo para além do meu pai. E se lá fora ele encontrar pessoas dizendo aquilo que ele precisa de ouvir, aquilo que ele quer ouvir, você em casa não diz que ama, você em casa não é acolhedor, a referência dele vai sair completamente de casa e vai para fora, sendo que poderia ter um equilíbrio nisso, sabe? Então nós precisamos estabelecer essa via de diálogo com as nossas crianças e isso passa pela compreensão de quem as nossas crianças são e de como elas se sentem, né? Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo quando for velha, ela não se desviará dele, né? Então é ensino no caminho. É compartilhar a vida. O Augusto Cury ele tem um livro que chama Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Eu acho que o pulo do gato desse livro é que ele nos mostra que educação não é aquele ensino didático, não é você ensinar um tanto de coisa, mas é você passar quem você é. Mais do que aquilo que você sabe, é você transmitir quem você é. E isso é extremamente importante. É extremamente importante
pai, mãe, o seu filho saber as suas dificuldades, o seu filho saber que você não é super, o seu filho saber que você também é vulnerável. Porque é muito difícil ser filho de um pai Superman. É muito difícil ser filho de uma mãe que é super em tudo. A criança acaba achando eu sou ruim, eu não dou conta, meu pai dá conta. Ela acaba achando que existe um problema nela, sendo que todos nós somos vulneráveis, né? Nós precisamos, na medida do entendimento da nossa criança, compartilhar com elas também as nossas dificuldades. Pai também pede desculpa quando erra, viu, gente? Então, nós precisamos dividir a nossa vida com os nossos filhos. Antigamente, isso era feito até mesmo através do ofício, sabe? Os filhos iam para a lavoura com os pais, as filhas cozinhavam com as mães, e a família passava o tempo todo junto, e isso, um modo de vida, um modo de pensar, toda a vida era transmitida, né? Agora, as coisas estão tão terceirizadas, a gente já não passa mais tempo com os filhos, a gente já não come mais com os filhos, né? Então, as coisas, a gente está ficando muito separado, e muitas vezes também porque a gente está tentando poupar os nossos filhos de um trabalho, de uma dor de cabeça, mas nós estamos privando-os de nos conhecer. E o que eles precisam é nos conhecer, o que eles precisam é ter acesso para nós, né? Então, embora nós devamos acolher as emoções das nossas crianças, e as nossas também, nós precisamos acolher nossas emoções. Embora as emoções elas devam ser acolhidas, os nossos pensamentos eles podem ser modulados. É muito interessante. Então, nós estamos falando de emoções, pensamentos e comportamentos, né? Emoções, elas são esse gatilho fisiológico mesmo. As emoções, elas geram em nós pensamentos, e os pensamentos geram em nós comportamentos. E pensamentos também geram emoções. Quer ver? Imagina uma criança que viu um cachorro morder alguém, né? Então, essa criança viu um cachorro morder alguém. Isso gera nela medo, uma emoção. E gera também um pensamento. Cachorro é perigoso. E à medida que ela pensa cachorro é perigoso, toda vez que ela começa a ver um cachorro na rua, ela adquire um comportamento de esquiva. Ela vai fugir de cachorro, ela vai evitar cachorro. E aí, pode ser que um dia ela veja um filhotinho de cachorro inofensivo, mas como ela já tem o pensamento, cachorro é perigoso, ela vai sentir medo de um cachorro que não deveria causar medo. Porque lembra qual que é a função do medo? A função do medo é nos proteger. Um filhotinho de cachorro é inofensivo. Então, esse medo não é um medo funcional, não é um medo protetivo, mas a criança está com medo por causa de um pensamento que foi estabelecido de que cachorro é perigoso, né? Então, pensamentos e emoções muitas vezes se retroalimentam, né? E aí nós precisamos muitas vezes conduzir a nossa criança você vai aceitar a emoção. Filha, eu também sinto medo. Olha, aconteceu um dia assim comigo que eu senti muito medo por causa disso, disso e daquilo. Mas aí, depois que você acolheu, em um outro momento, talvez um outro dia, para pensar com essa criança. Olha, faz sentido sentir medo disso? Faz sentido ter medo de elevador? Quantas vezes você já andou de elevador? Ah, já andei várias vezes, mamãe. E quantas vezes o elevador caiu com você? Ah, nunca caiu. Você já conhece alguém? Você conheceu alguém que o elevador caiu? Não conheci ninguém. Ah, então andar de elevador não é tão perigoso assim, né? Os nossos pensamentos, a gente pode ir modulando e transformando os pensamentos. E é incrível que hoje a neurociência já tem comprovações de que a forma de pensar muda o nosso cérebro. Muda. Isso é fascinante, né? Como que Deus nos fez com uma capacidade de nos reabilitarmos, né? Isso é coisa linda e maravilhosa de Deus, né? Voltando ao assunto, né? Pensamentos geram emoções. Certa feita, eu presenciei um assalto à mão armada. E eu achei que eu ia ser assaltada, porque os motoqueiros passaram por mim, deram uma volta no quarteirão. Eu estava indo para a faculdade a pé, sozinha, 7 horas da manhã. E eles passaram por mim. E eu achei que ia ser assaltada, mas eles foram embora. Mas eles deram uma volta no quarteirão. Quando eles voltaram, eu pensei, agora com certeza eu vou ser assaltada. Mas tinha 2 rapazes
na minha frente, dois adolescentes, e eles colocaram a arma na cabeça dos adolescentes e roubaram os tênis. E eu voltei para casa correndo, feito doida, e para mim foi muito traumático, assim, porque eu fiquei exposta à arma, eu vi os meninos também expostos. Mas aí, gente, eu comecei a ter uma coisa que foi patética. Eu olho hoje e acho patético. Todas as vezes que eu estava indo para a faculdade, 7 horas da manhã, a pé, e eu escutava um barulho de moto, meu coração disparava e eu queria me esconder. Por que era patético? Porque eu chegava a me esconder atrás de árvore, eu chegava a me esconder atrás de poste. Desde quando poste e árvore esconde uma pessoa, gente, né? Mas eu estava debaixo dessa emoção por causa de um pensamento, por causa de uma lembrança que eu tinha, né? E graças a Deus isso já passou. Eu ainda tenho medo de moto, mas acho que todo mundo tem um pouquinho, né? De motoqueiro. Então tá. Mas então a gente tem essa relação, né? Entre emoções, pensamentos e comportamentos, né? E é interessante porque a Bíblia, em Provérbios 4:23, fala: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, né? Então, isso que a psicologia está explicando aí, ó, já está na palavra de Deus, que é sábia, que é o nosso manual de instrução, né? Eu coloquei aqui a referência errada, mas em Filipenses 4. Filipenses 4 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, né? Então nós devemos sim cuidar dos pensamentos e devemos ajudar as nossas crianças e conduzi-las a pensar sobre si mesmas de modo diferente, a pensar o mundo de modo diferente, porque se uma criança ela adquire um olhar de medo para tudo na vida, ela vai sofrer. Se uma criança ela adquire um olhar de ansiedade para tudo na vida, ela vai sofrer. Então a gente precisa se questionar sobre aquilo que a gente pensa e, quem sabe, ajudar os nossos filhos também a questionarem aquilo que eles estão pensando, se é válido, se faz sentido, esse pensamento ajuda ou esse pensamento não ajuda, né? E aí, gente, nós como pais, quando a gente fala, né, sobre comportamento, a gente tenta controlar os nossos filhos, né? Mas é interessante que os nossos filhos não nos pertencem. Eles são uma pessoa independente de nós, eles existem separadamente de nós, e para a gente isso é muito difícil, né? Nós gostaríamos de controlarmos eles, né? Porque a gente acha que sabe o que é melhor para eles. E nessa tentativa de controlá-los, muitas vezes nós corremos o risco de não entendê-los. E a gente até acha legal quando o menino é bem comportadinho, é quietinho, não fala, não grita, não chora. Isso pode ser bom, mas talvez não seja. Talvez ele esteja tão abafado que ele já nem saiba mais expressar as emoções, sabe? Então as emoções elas têm que vir na medida. A ausência delas é ruim. E a exacerbação também também é ruim, né? E, gente, qual que é a preocupação maior de pai de criança pequena? Um negócio chamado pirraça. Pirraça é o terror dos pais. Seu filho fazendo pirraça é um atestado de que você não é um bom pai. Você não controla seu filho, você não tem domínio, né? Mas deixa eu te contar uma coisa, toda criança faz pirraça. A pirraça, ela faz parte da infância. A criança pequena, entre 1 e 2 anos, ela ainda não tem a fala, ela ainda não consegue verbalizar o que sente, né? Ela não consegue dizer o que está incomodando. Às vezes uma blusa está incomodando, a etiqueta está incomodando, o calor está incomodando, e ela não consegue verbalizar. Às vezes uma emoção que ela não sabe nem nomear, que ela nem sabe o que está sentindo. E pela fala ser muito limitada, muitas vezes aquela crise disruptiva é a criança tentando expressar algo. E nós precisamos entender isso. Não estou falando para você passar a mão na cabeça do seu filho, mas a gente precisa entender o que está por trás de uma pirraça. Ou talvez a pirraça seja para conseguir alguma coisa, né? Então, o que é o pulo do gato? O pulo do gato é a gente entender a função do comportamento. Todo comportamento tem uma função. Todo comportamento ele é para conduzir, é para criar,
para que a criança obtenha alguma coisa, né? E nós temos 4 funções básicas do comportamento. A primeira função é obter um objeto tangível. A criança quer um ursinho que está lá em cima da estante, né? Então, o que ela pode fazer para conseguir aquele ursinho? Ela pode apontar e falar: dá, mamãe, dá, pode. Mas talvez ela não tenha aprendido esse caminho e grite e chore, e você vai ensinar esse caminho para ela, né? A segunda função é obter atenção. Existem comportamentos que é para que a criança tenha atenção. A terceira função predominante é de adiar ou evitar tarefas. Aquele famoso vai para o banho, menino, e ele faz aquela hora toda para evitar a hora do banho e depois evita sair do banho, né? Fica lá meia hora tranquilo cantarolando, né? E a quarta função do comportamento é ter controle da situação, né? A gente vê isso muito em crianças autistas, mas acontece também em crianças típicas, delas terem algum comportamento para ter o controle do ambiente ou para ter o controle da situação, né? Então, nós precisamos entender qual que é a função desse comportamento, porque dependendo da função do comportamento, a gente vai ter um manejo diferente com a criança, né? Uma coisa que é muito interessante quando a gente vai conversar com a criança é você olhar no olho da sua criança. Você vai olhar no olho dela, você vai se abaixar, você pode colocar a mão no ombro, você pode tocá-la. Isso ajuda a estabelecer conexão, isso ajuda ela a se acalmar, né? Então, é uma estratégia ótima, sabe? A gente se abaixar e conversar com a criança. O que eu acho também extremamente interessante, né? Porque lá em Filipenses, eu coloquei aqui para baixo, em Filipenses verso 2, em Filipenses capítulo 2, os 5 e 6, fala assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Eu acho interessante porque Jesus, quando veio, Deus, quando quis se comunicar com a humanidade, Deus se abaixou. Deus, ele se rebaixou, ele se fez como nós. E é isso que a gente tem que fazer com os nossos filhos. Nós temos que tentar ver a vida com o olhar deles, nos igualarmos a capacidade de entendimento deles para que a gente consiga estabelecer uma comunicação, né? Uma premissa que eu tenho assim, para a educação das minhas filhas. Muitas vezes, gente, eu fico na dúvida, eu nunca sei. Nunca não, né? Mas por várias vezes eu não sei como agir, eu não sei como educar. E aí eu oro e falo assim: Deus, em situações assim, como que o Senhor age com a gente? Que exemplos bíblicos nós temos de o Senhor agindo assim com o homem? Como é que o Senhor faz? Sabe? Porque Deus é um educador perfeito, né? Então a gente fazer esse tipo de perguntas nos ajuda. Nos ajuda a termos uma condução mais assertiva com os nossos filhos, né? Então vamos supor, nós temos uma birra, a criança está fazendo birra porque ela quer um objeto, ela quer o ursinho que está lá em cima da estante. O que a gente faz? Birra é um comportamento adequado? Não, birra não é um comportamento adequado. Então nós não vamos reforçar esse comportamento adequado. Se a criança se joga no chão porque quer um ursinho, eu entrego o ursinho, eu estou reforçando o comportamento adequado. Eu estou dizendo para ela: filho, parabéns, se você quer um ursinho, se jogue no chão e faça birra. Nós não vamos fazer isso. Se você perceber que o seu filho está fazendo birra porque ele quer alguma coisa, você não vai dar o que ele quer. Você não vai dar o que ele quer. Você vai deixar essa onda da raiva passar. Lembra que a raiva é uma onda que vem, mas que vai embora. Você vai deixar a onda da raiva passar. Você vai dizer: filho, não é assim que se fala, não é assim que se pede, não é desse jeito. E aí, depois que a onda da raiva passar, você vai falar assim: filho, você quer o urso? Você tem que pedir. Você vai dizer: mamãe, pega o urso, por favor. E aí você vai ensinar o seu filho como falar. Porque não adianta você dizer o que não fazer se você não disser o que fazer. Pegou isso? Para você, parece óbvio o que o seu filho tem que fazer. Para você está muito claro o que ele tem que fazer. Que é o urso, pega, mas para a criança não é. Gente, é um ser novo nesse mundo. Você sabe das coisas e a sua criança não sabe. Então, quando você disser não faça isso, você tem que dizer o que fazer no lugar. Mãe, eu não posso fazer birra. Então, o que eu faço para eu conseguir o que eu quero? Você vai ensinar. Olha, filho, quando você quiser, você vai pedir.
E quando você ensinar a pedir, é óbvio que você vai respeitar a limitação de linguagem do seu filho. Se seu filho só sabe falar dá e apontar é suficiente como um pedido, né? A gente não vai requerer de uma criança de 2 anos que ela fale: mamãe, pegue o urso que está em cima da estante, por favor. Não é? Nós temos que respeitar a limitação de linguagem da criança. Ok? Segundo aspecto, né? A birra, a pirraça por atenção. Se a criança quer atenção, gente, é aí que a gente erra demais. Porque o filho fala de mansinho com a gente não ouve. Fala de mansinho, a gente não ouve. Aí quando ele dá aquele grito, a gente ouve. E aí nós estamos reforçando o grito. O que o menino entendeu? Ah, já sei. Se eu gritar, meu pai me ouve. Percebem isso? Então, muitas vezes, para o filho não entrar em uma crise disruptiva por falta de atenção, nós temos que ser pai atentos antes. Sabe? Nós temos que estar atentos quando o filho fala com delicadeza, porque a gente fica tão apressado fazendo tanta coisa que a gente só dá atenção quando o menino grita. E aí a gente está reforçando um comportamento que é inadequado, tá bom? Então, quando o menino faz uma pirraça por causa de atenção, para conseguir atenção, você não vai nem tocá-lo, porque tocá-lo é uma forma de atenção, tocá-lo é uma forma de afeto. Você não vai nem olhar nos olhos, olha para o lado, porque a troca de olhar é uma forma de afeto. Às vezes a criança está tão carente que só de você olhar, só de você ver que ela está ali, já é suficiente para ela, já vai reforçar o comportamento, né? E você vai falar com ela com uma voz monótona, porque a voz carinhosa também é um reforçador, tá? Então fala com uma voz monótona. Fulano, levante-se do chão, não faça isso, não estou gostando. Se você estiver na sua casa, você pode até sair de perto. No shopping não dá, né? E criança adora fazer pirraça no shopping, né? Não dá para você deixar o menino lá sozinho. Mas se está fazendo pirraça para obter atenção, como que a gente não reforça? A gente não dá atenção. Mas aí você, pai e mãe, você precisa avaliar o seu tempo de qualidade com o seu filho, sabe? Você escuta quando ele fala? Você ouve quando ele fala? Você elogia o seu filho, né? O seu filho precisa saber que ele é visto quando ele faz o bem. Nós pais temos um hábito enorme de maximizar os erros dos nossos filhos. Os erros a gente pontua todos, mas os acertos a gente não pontua. A gente pontua todos os erros. Mas os acertos não é mais do que obrigação, né? A gente só dá ênfase ao erro. Então, pai, mãe, elogie. E elogie não só as conquistas, mas elogie os esforços. Filho, eu vi que você se esforçou. Filho, eu vi que você melhorou. Elogiar esforço, gente, é a melhor coisa que tem. Sabe? Porque às vezes a criança ainda não chegou aonde você queria. E talvez ela nunca chegue, ok? Mas talvez ela não chegou ainda aonde você queria, mas ela se esforçou, ela deu tudo de si. E aí ela não vai conseguir nada, ela não vai conseguir uma gratificação. Não, elogie. Filho, que esforço, parabéns. Eu vi o que você fez, tá bom? Ok, então a atenção é um reforçador de comportamento, tá? Cuidado para não dar atenção quando seu filho grita. Você vai estar reforçando essa falta de educação, tá bom? Uma coisa que eu sempre aconselho, gente, tenha pelo menos uma refeição em família. Junto, todo mundo, sabe? Se a família tá toda na hora do almoço, pode ser a hora do almoço, ou café da manhã, ou no final do dia. As pesquisas mostram, inclusive, que famílias que têm pelo menos uma refeição juntos, o índice de criminalidade dos filhos chega quase a 0. Olha, existe uma correlação forte entre envolvimento em criminalidade e a baixa adesão à família. Então, tenha pelo menos uma refeição, larga celular, desliga a televisão, é o momento de comer junto e olhar nos olhos, tá bom? Não é isso que fala lá em Deuteronômio, né? Para nós inculcarmos a palavra de Deus no coração dos nossos filhos ao sentar na mesa, ao levantar, nós precisamos colocar essas coisas em prática, gente. A Bíblia ela já nos dá tudo, nós temos o conhecimento, vamos nos esforçar para que a gente viva uma vida de qualidade, para que os nossos filhos cresçam bem, né? Então, e se o meu filho estiver fazendo pirraça para adiar ou evitar tarefas, né?
Aí o menino se joga no chão, se estribucha porque não quer ir para o banho. Você fala: fulaninho, olha o que você fez. Não pode fazer pirraça. Você vai ficar agora 5 minutos no cantinho da calma para você se acalmar. Gente, era tudo que ele queria. Ele conseguiu adiar 5 minutos o banho. Entende como que é importante você entender por que o seu filho está fazendo a pirraça? Porque se ele se estribuchou para evitar o banho, ele conseguiu. Porque o castigo não é banho. Entende? Então, a gente precisa... E aí a gente precisa ser muito enfático, sabe? Nós pais não podemos tolerar desobediência. Missão dada é missão cumprida. Se você deu um comando, você precisa conduzir o seu filho para que ele obedeça esse comando. Não fica gastando comando à toa, não, gente. Não fica mandando demais o menino, não. Mas aquilo que você mandar, aquilo que for importante, ele vai ter que fazer. Sabe, é muito comum os pais darem algum castigo, restringirem alguma coisa. Ah, fulano, você não vai usar o tablet durante o dia hoje. Mas aí o pai sai de casa, deixa o filho com alguém e essa pessoa não vai supervisionar. O menino vai mexer no tablet. Sabe, se você não pode supervisionar, não dê a ordem. Porque aí você vai estar incentivando ele a te desobedecer, tá bom? Deixa para você gastar os nãos naquilo que é necessário. Gente, se você puder, fala sim. Sabe, de vez em quando a gente fala não só porque a gente está com preguiça de limpar a bagunça que vai rolar depois. Não, gente, vamos falar mais sim. Porque tem coisa que é inegociável, que você vai ter que falar não. E quando você der uma ordem, ele precisa obedecer, ele precisa entender, né, que ordem é para ser executada. Fechou? Então, vamos lá. E por último, né, essa função do comportamento de ter controle da situação, né? Aí nós temos que ser firmes. Nós somos o adulto, né? E também... Aí nós temos que nos repensar, né? Se nós não estamos sendo super controladores, se nós não estamos tolhindo os nossos filhos de tudo, se nós não estamos tirando a liberdade, a criatividade dos meninos. Lembra dos limites, né? O limite é como uma margem, é como uma... Como é que chama, Bruno? De quadro? Moldura de um quadro. Gente, o Bruno tá aqui, Xande. Os limites é como a moldura de um quadro, eles têm que ser rígidos, eles têm que ser firmes, eles têm que ser bem visíveis, mas dentro dos limites as nossas crianças têm liberdade de ação, né? Então que nós não sejamos pais que ficam tolindo a criança mesmo dentro de algo que ela pode criar, que ela pode fazer diferente, né? Precisamos repensar isso, tá bom? E outra coisa, né, pra gente retomar também, eu acho que eu já cheguei a comentar, né, é que no momento da birra, no momento da pirraça, não adianta a gente dar aquele tanto de sermão, a criança não está te ouvindo, a gente tem que esperar aquela onda da emoção passar, para depois a gente conversar sobre o comportamento adequado, sobre o que a gente espera dessa criança, né, porque o cérebro da criança está tomado por aquela forte emoção e não está aprendendo. Aliás, gente, falando em aprendendo, as aulas online voltaram, né? E é um desafio para muitos pais. Querido, se você não está bem, se você não está legal, se você está nervoso, sai de perto. Porque se você brigar com seu filho, menino, presta atenção. Se você... Olha, uma coisa que foi muito comum ano passado nas aulas online, era de vez em quando o microfone da criança ficar aberto, o som vazar, e a gente escutar o pai xingando, mas xingando tanto. O seu filho não vai aprender mais por causa disso. Muito pelo contrário, sabe? Isso vai criar nele uma ansiedade, vai criar nele uma angústia. Então, não brigue com o seu filho. Tente encontrar aquilo que motiva o seu filho a estudar, né? Tente conversar, mas nunca pela via do grito, porque isso não funciona, tá bom? Eles não vão aprender debaixo de pressão, debaixo de fortes emoções, tá bom? Então, gente, olha, nós somos uma geração de pais super protetores. Nós precisamos confessar isso. Muitas coisas que nós passamos, que nós vivemos, a gente quer proteger os nossos filhos disso. Acontece que nós não podemos super proteger os nossos filhos.
Porque a vida vai impor desafios, a vida vai impor frustrações, a vida vai impor muitas coisas. Nós precisamos criar neles resiliência, né? E resiliência se adquire na infância. Então, os nossos filhos, eles precisam ser contrariados, eles precisam sofrer, né? Nós estamos tentando poupar os nossos filhos de tantas coisas que nós estamos privando eles de uma coisa que nós recebemos. O que nós recebemos e que eles não estão recebendo? A capacidade de se levantar, de cair, de se reerguer, de ser contrariado, mas de conseguir esperar, de conseguir perseverar, de ser zoado, mas depois conseguir se reencontrar no mundo, sabe? Porque se eles não aprenderem isso agora, mais tarde vai ser mais difícil. Lembra que os caminhos do cérebro estão sendo formados agora, né? Então nós não podemos superproteger os nossos filhos. E existe uma coisa que está por trás da superproteção. Quando nós estamos superprotegendo, nós estamos dizendo: filho, eu não acredito que você consegue. Por trás da superproteção tem uma crença de que seu filho não dá conta. E se a gente superprotege, a gente tira a autonomia da criança. A criança não vai fazer aquilo que ela tinha que fazer. Ela não tenta. Se ela não tenta, ela não consegue. E se ela não consegue, ela passa a acreditar: eu não consigo. Eu não tenho competência para isso. É por isso que meu pai faz para mim. Meu pai já sabia que eu não conseguia. Então, a superproteção gera filhos com baixa autoestima, baixo poder de resiliência, de se reerguer, né? Então, nós temos que deixar os meninos tentarem sozinhos, errarem, quebrarem a cara. Porque quando eles conseguirem, eles vão se sentir tão poderosos, tão fortes. É tão legal quando eles descobrem uma coisa sozinhos, sabe? Que eles acham caminho sozinhos, eles se sentem tão especiais, tão inteligentes, a gente não pode tirar isso deles, tá bom? Nós não podemos poupar os nossos filhos de todas as dificuldades, mas nós podemos equipá-los para enfrentá-las, tá? Existem crianças que apresentam um comportamento opositor muito forte. O que é um comportamento opositor? A criança se opõe a tudo. Tudo é não. A criança adora sorvete, mas se você fala: vamos tomar sorvete, não. Né? Aquele comportamento muito opositor. E existem basicamente 3 causas, né, que eu gostaria que nós pensássemos sobre elas. São 3 causas do comportamento opositor. A primeira, incongruência dos responsáveis. O que é incongruência dos responsáveis? O pai fala de um jeito, a mãe fala do outro. A mãe fala: fulano, você não fez a sua lição de casa. Hoje você não vai poder sair para brincar com seus amigos. Aí a mãe sai para trabalhar e fala com o pai: ó marido, ele não pode descer hoje para brincar com os amigos porque ele não fez a lição. Quando a mãe vira as costas, o pai fala: pode ir. Não, pode ir, depois você faz a lição. A mãe deu uma instrução e o pai desautorizou a mãe. Gente, isso acontece muito e isso é muito sério. Nós, pais, precisamos andar em concordância com a educação dos nossos filhos. Vou repetir. Você e o seu cônjuge precisam ter concordância sobre aquilo que vocês falam. Quando um fala, o outro não desautoriza de forma alguma. Vocês têm que andar juntos. Porque isso cria, inclusive, uma questão da identidade. A criança perde a referência. Pai e mãe são referência. Quando pai e mãe estão discordando, a criança se perde no mundo. Ela passa... A definição da identidade também passa pelo pai e pela mãe. E aí, se nós, como pais, discordamos, a criança ela tem problemas, inclusive, de identidade. Ela tem dificuldade de entender o seu papel no mundo, como se colocar no mundo, né? E isso é muito sério. Então, pai e mãe, vocês precisam concordar sobre a educação dos filhos. Vocês precisam falar a mesma linguagem, precisam ter o mesmo padrão, aplicar as mesmas condutas, seja comportamentos inadequados ou elogios. Nós precisamos andar juntos. Isso é extremamente importante, tá? Outra coisa que gera o comportamento opositor é a inconsistência das regras. Às vezes, nós mesmos negamos as nossas regras. Eu digo, olha, aqui em casa só pode comer sobremesa
quem comer tudo. Aí, a criança não comeu tudo, mas hoje é a sobremesa preferida dela. Aí eu fico com dó e falo assim, hoje eu vou deixar. Então, olha, eu não estou sendo inconsistente com as minhas próprias regras. Isso gera um comportamento opositor, um comportamento questionador. Quando você disser que é uma coisa, é essa coisa. E por isso, pai, mãe, a gente precisa ter muita sabedoria, muita frieza na hora de impor uma restrição, porque aquilo que você falou, você vai ter que fazer. Né? Eu sei de um caso de uma mãe que a filha adolescente abriu o armário e deu um chilique e falou, eu não tenho roupa para vestir. Aí a mãe falou assim, não tem, abre seu armário, dá uma olhada. E a filha deu tanto chilique que a mãe falou assim, olha, nos próximos 15 dias você vai usar esse vestido. Tirou 3 vestidos e a filha só poderia usar esses 3 vestidos, essas 3 roupas nos próximos 15 dias. Diz ela que nunca apareceu tanto lugar para ir e a filha só podia usar os 3 vestidos. E por fim a mãe já estava arrependida, né? Porque a menina precisava de mais de 3 roupas nos 15 dias, mas a mãe teve que manter. Por quê? Porque ela tinha falado. Nós precisamos ter essa consistência. Então pense muito bem naquilo que você vai mandar o seu filho fazer e naquilo que você vai retirar dele, porque você vai precisar manter a sua palavra, tá? E uma outra causa do comportamento opositor é a distorção da figura de autoridade na família, né? A figura de autoridade não é bem compreendida na família. Isso acontece muitas vezes, né? E aí a gente traz para um contexto bíblico. Isso acontece muitas vezes quando a mãe não respeita o pai, quando a mãe não honra o pai, quando a mãe não aceita a autoridade do pai. Nós sabemos que na nossa família, na família segundo o coração de Deus, né, o marido ele tem uma autoridade sobre a casa, ele tem uma autoridade sobre a esposa, né? E a gente trata disso quando a gente fala com casais. Isso não é algo pesado, não é que o marido tem direito de maltratar, né? Mas existe isso sim, né? E existe uma cadeia por onde a autoridade corre. Existe uma cadeia para onde a autoridade desce. Marido, esposa, filhos. Quando essa cadeia é quebrada da esposa para o marido, ela também é quebrada dos filhos para a esposa, dos filhos para a mãe, dos filhos para o pai. Porque esse é o padrão aprendido com os filhos através do comportamento da mãe. Mães, isso é muito sério. Você quer dar um presente para o seu filho? Honre seu marido. Pai, você quer dar um melhor presente para os seus filhos? Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Isso vai fazer completa diferença na vida deles, tá bom? E eu já estou encerrando. A gente conversa um pouquinho sobre o ABC dos pais, né? O que é o ABC dos pais? O A é de amar. Mas amar é fácil, todo pai ama o filho. Eu creio que, né, a maioria dos pais ama os filhos, mas nós precisamos aprender a verbalizar o amor. Nós precisamos descobrir o que faz o seu filho se sentir amado. E você precisa verbalizar, você precisa dizer isso, você precisa abraçar, você precisa ter tempo. Como que o seu filho se sente amado, você sabe? Se é ganhando um presente, se é você ajudando ele em fazer alguma coisa, se é tendo um tempo de qualidade com ele. Descubra como o seu filho se sente amado e faça de tudo para que ele saiba o quanto ele é amado por você. O B do nosso ABC é brincar. Brincar tem que fazer parte da agenda dos pais. Os pais precisam brincar com os filhos. É um tempo de interação, é um tempo de modular emoções, é um tempo de você compartilhar a sua vida. Tenha na sua agenda o tempo de brincar com o seu filho. É o tempo que você vai largar aquilo que você está fazendo, esquecer o seu trabalho, esquecer tudo e brincar com ele, tá bom? O C é de comer. Pessoal, a alimentação é extremamente importante. Não só para a saúde física, mas para a saúde emocional também. Hoje a gente já sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro. Você sabia que grande parte da serotonina do nosso corpo é produzida pelo intestino e não pelo cérebro? Muitas vezes as crianças estão tristes e mal-humoradas por um problema alimentar.
Então, cuide da alimentação do seu filho. Pense no que ele está comendo. Avalie se não tem excesso de açúcar, excesso de fritura, porque isso vai interferir também nas emoções e nas relações do seu filho. E o D do nosso ABC é dormir. Criança precisa dormir, gente. Criança precisa, adulto também precisa, né? Mas dormir é fundamental, né, para o desenvolvimento das emoções e da cognição da criança, tá? A gente fica mal-humorado, gente, quando a gente não dorme, imagina os meninos, né? E existem relatos, inclusive, eu vi um caso de um menino que eles já estavam fechando o diagnóstico dele de um transtorno. E quando foram descobrir, na verdade, a criança estava dormindo pouco. Então, a equipe começou com um trabalho com a família para ajudar a criança a dormir de forma adequada. E a criança que já estava sendo avaliada como um transtorno, voltou para um quadro de criança típica. Então, as crianças precisam dormir. Então, ABC, amar, brincar, comer e dormir, ABCD, né? Para terminar, eu queria dar algumas dicas práticas, rapidinhas, que me ajudam muito lá em casa, sabe? A primeira dica o Bruno, depois ele vai colocar as imagens ali, né, Bruno? A primeira dica que eu tenho é a dica do timer, um temporizador. Eu comprei um temporizador de bichinho lá em casa, vai aparecer a imagem de um temporizador. Gente, por que o temporizador é uma coisa linda de Deus? Porque o tempo é uma noção muito abstrata. É difícil a gente medir o tempo. Até nós adultos temos dificuldade de medir o tempo. Imagina uma criança, sabe? Às vezes você fala com seu filho assim: filho, mamãe vai ali e volta em 5 minutos. Se você demorar 1 hora, ele não vai te falar: mãe, você demorou 1 hora. Não, ele não tem muita noção da diferença de 5 minutos e 1 hora, dependendo da idade da criança, né? Então o tempo é muito abstrato. É por causa disso que às vezes você manda ele tomar banho e ele demora. Não é que ele quer demorar, é que o tempo não é concreto. Então, o temporizador, eu uso ele para as tarefas, né? Quando as meninas elas vão tomar banho, quando elas entram no banho, quando elas entro no banheiro, eu ligo lá 10 minutos, né? Até tirar roupa, ligar chuveiro e tudo mais. Antes do temporizador, elas demoravam mais. E depois do temporizador, é impressionante como que em 10 minutos elas já terminaram tudo. Toda vez que eu ligo, é um super sucesso. Porque elas veem o bichinho rodando, o tempo mesmo, ele se torna algo concreto, dá para ver que o tempo está andando. E aí elas começam a ter noção. Então, para muitas atividades, né? Lá em casa as meninas, elas ganham, depois que elas fazem as obrigações do dia, elas ganham 2 fichinhas de 30 minutos que elas vão ter direito a telas. Pode ser televisão, pode ser um joguinho no computador, né? 2 fichinhas de 30 minutos. Aí, quando ela começa a jogar, por exemplo, a Isabela ou a Luísa vai lá e gira o temporizador 30 minutos. Quando ele desperta, aí elas já param. E é muito legal porque você terceiriza essa função de menino, acabou seu tempo. Ela mesma já escuta e já sabe, opa, meu tempo acabou. Não é minha mãe que veio aqui me falar que meu tempo acabou. É que o meu tempo acabou, sabe? Você não está envolvida mais nesse processo. Então, o temporizador, gente, ajuda demais as nossas crianças com essa noção de tempo e elas entenderem que são as regras, que o tempo acabou e que não é implicância da mãe, tá? Então, eu super aconselho, o temporizador mudou muito a nossa vida. Uma coisa muito legal também é a economia de ficha. Quando que a gente usa economia de ficha? Quando a gente precisa inserir novos hábitos, quando a criança está tendo dificuldade com hábitos novos, né? O que é economia de fichas? Vai ser uma tabelinha que você vai colocar 3 ou 4 tarefas que são desafiadoras para a criança. Você pode pôr escovar os dentes, trocar de roupa sozinho, arrumar a sua cama. Toda vez que a criança foi lá e fez bem, ela vai lá e ganha. Escovar dente é fácil? Tá bom, ganha 1 ponto. Arrumar a cama é mais difícil? Então arrumar a cama vale 5 pontos. Toda vez que a criança foi lá e fez, ela vai ganhar os pontinhos.
correspondentes daquela tarefa. E você vai combinar com a criança: olha, filho, quando você tiver 20 pontos, quando você tiver 50 pontos, né? Dependendo aí do seu alvo, também não pode estar muito longe não, gente, senão a criança perde a motivação. Tá? Então, quando a criança completar os pontos, vocês vão fazer alguma coisa legal em família. Ela vai ganhar uma premiação, que não é legal que seja um prêmio comprável, mas que seja um momento especial em família. Nós vamos comer pizza, nós vamos fazer um acampar dentro aqui em casa, nós vamos montar uma barraca, nós vamos fazer alguma atividade legal aqui em casa. Aí vai ser a premiação. Isso motiva a criança e ajuda a criança a manter o foco, ajuda a criança: olha, eu estou conseguindo, eu estou progredindo. Isso ajuda muito com os novos hábitos, né? Um conselho que eu dou é que essa premiação não pode ser uma coisa rotineira. Por exemplo, vocês comem pizza toda sexta-feira, tá? Aí você não pode dizer para o seu filho: ó, quando você conseguir, a gente vai comer pizza. Porque se ela não conseguir, vocês não vão comer pizza tão cedo, entende? Porque você vai ter que manter a palavra que você deu, né? Então, essa economia de fichas funciona muito, é muito legal, ajuda a criança a visualizar e desenvolver nesse processo, né? Uma coisa legal para a disciplina, né, é o cantinho da calma, né? A criança teve um comportamento inadequado, já conversou, ela já sabe que aquilo não é legal. Então, tem um cantinho específico da casa que é o lugar: olha, filho, você está precisando se acalmar. Vamos nos acalmar, né? Não é legal que seja no quarto, porque o quarto é lugar de dormir. Não é legal que seja na mesa, porque mesa é lugar de comer. Às vezes uma almofadinha, um banquinho em um lugar específico da casa, em que a criança vai ficar lá para ela conseguir se acalmar e rever um pouquinho, né, aquilo que ela fez. E esse tempo do cantinho da calma é proporcional à idade da criança, tá? Se ela tem 2 anos, ela fica 2 minutinhos. Se ela tem 5 anos, ela fica 5 minutinhos. Se ela errou com o irmão, ela precisa pedir perdão quando ela for sair de lá, ela precisa reparar aquilo que ela fez, né? Então, o cantinho da calma ajuda muito, né? Um outro recurso que às vezes a gente usa na educação é a remoção de recompensas, né? Se a criança tinha direito a uma sobremesa, vai tirar a sobremesa. Ou se a criança tinha direito a um tempo de jogo, vai tirar parte desse tempo de jogo, né? Remover alguma recompensa que a criança tem, né? Funciona também, mas a gente precisa tomar cuidado para não remover algo muito extraordinário, tipo a festa de 15 anos da prima. Gente, isso acontece uma vez na década, sabe? Aquele acampamento em família. Não, gente, essas coisas a gente mantém, a gente está educando, a gente não está maltratando os nossos filhos, tá? Então, remova algo que seja significativo, mas também que não seja extremamente extraordinário, né? Porque aí você vai matar o seu filho, tá bom? E as regras precisam ser claras. As regras precisam ser claras e você precisa, lembra? Checar de que ele vai estar obedecendo. Se ele não pode usar o tablet, você toma o tablet. Você não vai deixar o tablet dando bandeira pela casa e sair porque ele vai pegar o tablet, tá? Então, remova a recompensa e se faça ser atendido, tá bom? E a última dica prática que eu tenho para dar é a oração, né? E sobre isso a gente já conversa muito. Deus tem o coração dos nossos filhos. Ele consegue acessar onde a gente não consegue. Então você, pai e mãe, ore pelo seu filho. Peça socorro ao Senhor. Antes de ser seu filho, ele é filho do Senhor Deus. Antes de você cuidar dele, é Deus que está cuidando. Se você falhar, Deus não vai falhar. Deus não vai falhar. Deus vai cuidar dele. Então confie o seu filho a Deus em oração. Você não vai controlá-lo o tempo todo. Você não vai estar com seu filho em todos os momentos o resto da vida, mas Deus vai estar. Interceda, ore, peça ajuda nesse processo de educação, peça ajuda sobre as emoções, peça ajuda em tudo. Coloque os filhos de vocês nas mãos de Deus, cerque, ore pelos amigos, ore para que eles não tenham perturbações espirituais, ore pelos seus filhos, tá bom?
e confiem no Senhor, tá? Eu estou encerrando aqui a nossa conversa, mas na verdade, gente, eu estou só aguçando um pouquinho vocês, tá? Isso que a gente conversou é muito pouco, assim, tem muita coisa ainda pra gente aprender. Eu só queria instigar a curiosidade de vocês, eu só queria que a gente se repensasse como pais, que a gente começasse a pensar que existem outros meios mais eficientes, mais eficazes da gente fazer aquilo que a gente está fazendo. Ser pai, ser mãe, muitas vezes não é tão intuitivo assim. A gente tem que buscar esse conhecimento e eu quero te incentivar a buscar mais conhecimento na educação dos seus filhos. A nossa igreja está disponível para ajudar nesses processos, naquilo que a gente for capaz, nós estamos à disposição, e naquilo que a gente não for, a gente vai correr atrás junto com você, tá bom? Para terminar, eu queria deixar algumas dicas. São canais que eu pessoalmente sigo no Instagram sobre esse tema, que me ajudam muito. Não estou ganhando nada para falar sobre isso, é porque me ajudam mesmo. Eles têm várias dicas, a gente vai colocar na tela, né? Um deles eu falei na primeira parte do nosso encontro, que é Neurosaber, @neurosaber. Um que eu gosto muito também é @pequeninhos.nh, pequeninhos.nh. Alice no País das Comidinhas. A Alice é nutri, mas ela trabalha muito com comportamento infantil, sabe? Ela tem uma sensibilidade muito legal, ela dá muita dica sobre comportamento. Alice no País das Comidinhas. Tem a Juliana Franco Pediatra, @Juliana Franco Pediatra, que vai falar muito sobre a empatia que a gente tem que ter com as crianças. E tem também @Leilane Rocha Psicóloga. Ela vai falar muito sobre educação sexual das crianças, que é uma coisa que a gente precisa conversar com elas do modo certo, né? Mas que a gente precisa educar os nossos filhos em todos os aspectos, senão lá fora eles aprendem aquilo que a gente não ensinou em casa e aprendem muitas vezes de uma forma distorcida e não bíblica, né? Então é isso, que Deus te abençoe, conte conosco.